Neste vídeo, continuarei com a missão que Deus me confiou: colaborar para o aperfeiçoamento do estudo bíblico. Bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Sou Inácio da Silva e neste vídeo falarei sobre a revelação da derrota da Babilônia para a Pérsia. E essa revelação foi feita a Daniel, num sonho em que está escrito no capítulo 10 do livro de Daniel. E nós devemos entender, logo no início do capítulo, está escrito: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Aqui nós devemos entender que não está falando de Ciro após a queda de Babilônia, após a Pérsia ter derrotado a Babilônia. Está falando de Ciro como rei da Pérsia. Quando no terceiro ano que Ciro governava a Pérsia, reinava na Pérsia, Daniel teve a visão de que a Babilônia seria derrotada pela Pérsia. Outro ponto importante, que é muito importante nós termos bem claro em nossa mente para podermos entender a mensagem que está nesse capítulo. Neste momento não é Daniel que está sonhando, que está recebendo essa revelação. É Baltazar. E ele é um líder babilônio. Ele está sonhando com o seu povo, o povo babilônio, o qual ele lidera. Ele é um líder do alto escalão. Então, nesse momento, para Deus, ele está orientando um líder babilônio que será derrotado pela Pérsia. Outro ponto que é muito importante prestar atenção: quando diz no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, muitas vezes é confundido como Daniel está ainda reinando após a queda da Babilônia. E nós devemos entender que no capítulo 1 de Daniel, no versículo 21, está escrito: assim viveu Daniel até o primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Então Daniel não reinou até o terceiro ano. Daniel morreu com a queda da Babilônia, também Daniel foi morto. Na Bíblia não consta, mas aqui consta que ele viveu até o primeiro ano. Ele não reinou junto de Ciro. Ciro era ungido de Deus, Daniel era um falso profeta. E o falso profeta não reinou junto àquele que era o escolhido para derrotar a Babilônia. Eu não vou ler todo o texto do capítulo 10 do livro Daniel, para não ficar um vídeo longo, cansativo. Mas você poderá, na Bíblia, acompanhar e verificar os fatos que eu estou narrando aqui no vídeo. Eu vou ler um trecho do sonho de Daniel, para nós entendermos que realmente Daniel, ou melhor, Baltazar, líder babilônio, ele está sendo alertado do fim da Babilônia, que a queda da Babilônia, a derrota final, se aproxima. Eu vou ler do versículo 11 ao 14. Daniel, homem de predileção, disse-me ele: presta atenção às palavras que vou dirigir-te. Levanta-te, pois tenho uma missão a te confiar. Como me falava assim, levantei-me tremendo. Não temas, Daniel, disse-me, pois desde o primeiro dia em que aplicaste teu espírito a compreender, em que te humilhaste diante do teu Deus, tua oração foi ouvida, e é por isso que eu vim. O chefe do reino persa resistiu-me durante 21 dias. Porém Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Permaneci assim ao lado do rei da Pérsia. Aqui estou para fazer-te compreender o que deve acontecer a teu povo nos últimos dias, pois essa visão diz respeito a tempos longínquos. Nós devemos entender aqui: Daniel é um líder babilônio e ele não quer a derrota, o fim da Babilônia, como está na profecia que Deus confiou pelo profeta Jeremias. Então Daniel não compreende. Ele escreve como para o povo judeu, mas a mensagem real é sobre o povo que Daniel lidera. Sobre a frase tempos longínquos, Deus fala
através do profeta Ezequiel, na época em que a Babilônia estava escravizando o povo judeu. Deus falou para Ezequiel anunciar que não era verdade, não existia essa de tempos longínquos. O que Deus disse aconteceria na data prevista. Você poderá acompanhar na Bíblia em casa, no capítulo 12, no versículo 21 até o 27. Eu vou ler só o 27 para não ser muito longo. Então, o capítulo 27 diz assim: Filho do homem, dizem os israelitas, a visão do profeta não diz respeito senão a longínquo futuro. Pois bem, dize-lhes, eis o que diz o Senhor Javé, não há mais delonga para meus oráculos. O que eu digo vai acontecer. Oráculo do Senhor Javé. Aqui Deus dá a missão a Ezequiel anunciar que Daniel, o que ele dizia não tinha lógica, não era verídico, não era para tempos longínquos, porque no livro de Daniel sempre os sonhos são para tempos longínquos, porque Daniel sabe que após 70 anos existe a profecia de que a Babilônia seria derrotada. Surge a dúvida, mas por que Deus avisa e torna a avisar Daniel como líder babilônio, que a Babilônia vai ser derrotada? Para Deus, todos são seus filhos. Não importa se está fazendo certo ou errado, Deus sempre vai tentar, vai procurar chamar para que ele volta à razão, que ele volta a fazer certo. Aqui no livro também, nesse trecho que eu li, está escrito assim: Miguel veio em meu socorro. Aqui não é um anjo que está intervindo. Como nós vamos ver em seguida, Miguel era um líder babilônio acima de Daniel, abaixo do rei. Daniel seria o terceiro no reino babilônio. Tinha o rei da Babilônia, no momento era Dário, depois vinha Miguel, um líder babilônio, e Daniel, o terceiro líder babilônio, mais potente naquela época. No capítulo em Daniel, na cova dos leões, nós vimos a luta pelo poder abaixo do rei. Nesse capítulo foi revelado: Miguel era o primeiro abaixo do rei, e depois o terceiro do reino, o segundo abaixo do rei era Daniel. No final do capítulo 10 é que está a revelação da derrota da Babilônia para a Pérsia. Isso fica muito claro, mas muito claro mesmo. E Daniel, como um líder babilônio, não querendo de jeito nenhum, de hipótese nenhuma, o final da Babilônia, porque a ambição nesse momento fala mais alto. Nós sabemos, está escrito na Bíblia, Daniel não mudou, ele não trocou de volta seu nome, ele continuou com o nome de Baltazar e continuou sendo um líder babilônio. E no final do capítulo 10 está escrito assim: Sabes bem, prosseguiu ele, porque vim a ti? Vou voltar agora para lutar contra o chefe da Pérsia. E no momento em que eu partir, virá o chefe de Javã. Mas antes, far-te-ei conhecer o que está escrito no livro da verdade. Contra esses adversários não há ninguém que me defenda, a não ser Miguel, vosso chefe. Nesse ponto é importante, é a revelação de que nação ia derrotar a Babilônia. Quem era o chefe que viria à frente do exército? Que a Babilônia seria derrotada. Coisas que na época ninguém acreditava. Era a maior potência daquela época, a Babilônia. Estava muito tranquila, imaginando ser invencível. E Deus anunciou: contra o rei da Pérsia, contra a Pérsia, ninguém vai te defender, a não ser Miguel, vosso chefe. Aqui também está a revelação. Miguel era chefe de Daniel, o braço direito do rei babilônio.
só ele acima de Daniel. E era somente com esse que Daniel ia poder contar na hora da luta contra a Pérsia, em que Ciro era o rei ungido de Deus. E Daniel foi anunciado, foi avisado nesse momento: o teu povo será derrotado pela Pérsia. Mas o povo que Deus estava falando não era o povo judeu, não era o povo cristão, era o povo babilônio.